Na tribuna, com a palavra, vereador presidente Lucas Carenhato. Obrigado, vereador Petrini. Eu quero falar objetivamente dois temas, que é a questão da limpeza urbana em Caxias e uma pauta importante sobre o aeroporto, mas não poderia deixar de tocar nesse assunto da questão da vacinação. Eu, dessa legislatura, sou o único vereador doutor com doutorado. Então, a ciência ela está presente na minha vida do ponto de vista da formação e do meu fazer, seja como historiador, como educador. Então, se tem uma coisa que nós não podemos contestar matematicamente, é que, em que pese o tempo da produção da vacina da Covid-19 não tenha seguido o que normalmente acontece, aí nós estamos numa pandemia, né? Numa situação de pandemia, ou seja, há de se atacar o problema que aflige a população. Matematicamente, o que nos mostra é que somente com a vacina e com a massificação da vacina é que o número de mortes reduziu. Ou não? É isso. Não há outro dado que demonstre ou que corrobore a diminuição das mortes na Covid-19 se não for a vacina. Então é isso. Eu defendo a ciência. E o problema da politização de um tema que é científico é o fato hoje que a Secretaria de Saúde vai ter que vacinar quase as pessoas em casa. E eu estava dizendo para a vereadora Andressa, eu não estou nem falando da vacina da gripe. A vacina da poliomielite, sabe aquela vacininha que a gente fazia na escola, com a máquina, antigamente? Hoje tem outro jeito. Mas as pessoas não fazem essa vacina. Por isso eu não sabia da audiência pública, e aqui como cidadão, não estou nem falando como vereador, o cuidado que é necessário ter para esse tipo de tema, para que isso não atrapalhe ainda mais o que hoje na sociedade tem como nebuloso, né? Quando a gente mistura qualquer outra coisa com ciência. Sobre a questão da limpeza urbana, eu ouvi o líder de governo apresentando aqui ruas, e é lógico, lá na minha rua do Cidade Nova, vereador Daniel Santos, Claudio Miro Jovanovic, é um beco, deve ter o quê? 10 casas de cada lado. Depois que passa a Codeca, na segunda, quarta e sexta noite, vai estar limpinho. A Codeca passou, vai estar tudo organizado e tudo limpinho. No outro dia, vereador Cláudio, vai estar tudo sujo. E eu quero parafrasear algo que o senhor disse aqui, referente aos containers. A sociedade caxiense perdeu a guerra para os containers. E eu quero só ampliar a frase. A sociedade caxiense perdeu a guerra para a limpeza urbana. Quando eu estou falando a sociedade, eu estou incluindo o poder público. Então aqui não é atacar, eu sempre falei com a devida vênia, não é atacar o prefeito Adiló, não é falar mal da cidade, mas a nossa cidade não é limpa. O vereador Cristiano falou na Benjamin Custódio, né? Que é a rua que passa ali, costeia o Planalto Rio Branco, Charqueadas, vai sair lá no Risso. Eu passei na Benjamin Custódio domingo, no dia da eleição da UAB. Aquelas, tá cheio de lixeiras que foram feitas ali grandes. Vou lhe pedir uma parte. Um horror, todas sujas. A população que suja. E o poder público não fiscaliza. Então, objetivamente é isso. Lá no São Ciro é tudo limpinho, vereador Pedro Rodrigues? É isso. Eu passei em vários lugares da cidade. E aqui eu volto a dizer, não é um problema só do poder público, através da Codeca, ou só dos moradores. O vereador Rafael aqui falou na educação ambiental, eu disse isso ontem, nós temos um problema de educação ambiental. Então, não adianta nós mostrar um cenário depois que passa a varrição, que passa a capina, porque vai estar tudo limpo mesmo. Agora, no centro, eu não passei no centro hoje,
Mas se der uma circulada no centro, vai achar lugar que está sujo. E volto a dizer, a Codeca, o vereador Cláudio disse, a Codeca pode passar 10 vezes lá na Mateus Janela, perto da Casa de Pedra, e 10 vezes vai estar suja. Uma parte, vereador. Então, é complexo. Não adianta a gente dizer que tá maravilhoso, porque não tá. Nós precisamos de ações conjugadas, melhorando a coleta, fazendo educação ambiental. Ontem eu fui fazer uma vistoria com o secretário Fiuza do transporte. E eu entrei ali por trás, eu não sei o nome da rua, me ajudem. Antes da entrada do Cidade Nova tem os Correios, tem aquele posto da RS, tu entra à direita e tem os Correios que saem no Mariane. É uma rua que abriram há não muito tempo. Se passar na frente da Uniftec, né, da RS, costeando a RS é ali. Mas é cheio e quem joga lixo ali não são os catadores. Quem joga lixo aí é lixo industrial. Só que daí não adianta só nós dizer que tem o lixo, que tem o lixão, a Codeca ter que gastar pencas de dinheiro para recolher se nós não fiscalizar. Aqui eu estou atribuindo ao poder público. Então, o problema é complexo. Eu sei do esforço que a Codeca faz. Aliás, critico o vereador Daniel. Chamo de mãe Codeca, né? Porque as pessoas sujam, as empresas sujam e a mãe Codeca vai lá. E isso vai gerando ônus. Mas nós temos que achar uma forma de fiscalizar. Há de se encontrar, de fazer educação ambiental. Porque, na minha opinião, e na cidade que eu circulo, tem sujeira. E quando eu falo da sujeira, é uma sujeira coletiva, tem que ver quem são os responsáveis. Seu à parte, vereador Cláudio Libardi. Obrigado pela gentileza. Eu me refiro especialmente ao centro em razão do chorume que forma o lixo. Na frente da Secretaria Estadual de Saúde, vereador Lucas, na Júlio de Castilhos, não tem mais como ver a calçada. Ah, isso aí. É preto de chorume. E para o senhor ter uma ideia, nos últimos cálculos que nós fizemos, os lixões clandestinos na nossa cidade somam 700 toneladas de lixo. Parece muito 700 toneladas de lixo. Só que a questão é que a Codeca tem capacidade de recolher 100 toneladas de lixo dia. Então nós conseguimos resolver o problema dos lixões clandestinos em 7 dias, utilizando a Codeca em sua integralidade. Então é um problema que parece gigantesco. Agora, nós precisamos resolver e nós temos o aparato. Qual é a outra cidade que tem a oportunidade de ter uma empresa que recolhe lixo sobre o comando do prefeito? Essa tem. Então, bom, se nós temos 700 toneladas de lixo em lixões descartes irregulares, uma capacidade de recolhimento de 100 toneladas, em 15 dias tem que resolver, presidente. Não precisa de 6 anos. Obrigado. Essa parte, vereador Daiane. Vereador Lucas, as coisas são um pouco distorcidas quando se vai para a tribuna dessa Câmara, quando as pessoas dizem que a gente, né, acusa o prefeito da cidade de estar suja e tudo mais. A gente está falando a realidade da cidade. Infelizmente, né, quem está no governo vai se doer por isso. Mas eu pergunto, quantos lixões clandestinos a cidade tem? Não temos a capacidade de buscar mais de 1.000, era 1.100, o vereador Libardi está me dizendo, mais de 1.300 lixões. Isso já está mapeado. Qual a dificuldade de a gente buscar, então, uma câmera para ficar lá 2 meses, multando aquelas pessoas e empresas, enfim, ou catadores irregulares, enfim, que fazem a colocação de lixo irregular? Vários pontos da cidade, principalmente onde é deserto, que não tem população, acontece isso. O vereador Cláudio trouxe a questão do centro. Eu vou para os bairros. Infelizmente, o pessoal coloca as sacolinhas e os cachorros passam e fazem aquele tendel. Então, a gente tem que verificar quantos locais na nossa cidade de praças públicas que não tem uma lixeira. Lá no Fátima estão colocando agora, né, graças também às nossas cobranças e às nossas indicações. A Lagoa do Parque Oásis abandonada. Eu vou trazer as fotos e botar no telão. Assim como foi colocada, a tentada é livre, né? E eu vou mostrar por A mais B que a cidade, sim, está suja. Muito obrigado. Obrigado. Depois vou falar do aeroporto no meu pequeno expediente, que acho que é uma notícia boa, né? A gente precisa também destacar o que tem acontecendo de positivo. Mas é dizer que a cidade já foi exemplo nacional de limpeza.
E para não dizer que a esquerda é sectária, não foi, né? Foi um processo que iniciou lá no governo do Pepe, mas a época do governo Sartori. Eu lembro das pessoas brigarem por container na frente da casa. E hoje ninguém quer, porque é o caos. Então nós precisamos de uma força-tarefa do poder público com educação ambiental. Não dá para cobrar das pessoas se a coleta não está passando no dia certo ou se não tem o atendimento adequado como deveria. E nós passamos momentos que o seletivo, por exemplo, falhou, porque tinha problema na frota. Então, há de se encontrar saídas, o poder público cobrando, fiscalizando, para que a gente possa viver numa cidade que tem todas as condições de ser a cidade mais limpa do Brasil. Obrigado. Encerrado.